Muito bom dia, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. Nesse vídeo vamos falar do empate decepcionante de ontem no jogo do Vitória contra o Defensor e Justiça pela Copa Sul-Americana. E no dia 17 de março, quando teve o sorteio da Copa, da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e que caiu o Defensor e Justiça no grupo do Vitória, eu pensei ali previamente, né? No dia do sorteio, é o time mais complicado do grupo, por ser um time argentino, por ser um time que tem costume de jogar esse tipo de competições, inclusive já foi campeão no passado recente, se eu não me engano, 2020 ou foi 2021, foi campeão da Copa Sul-Americana, um time que joga Libertadores, né, às vezes, né, com uma certa frequência. Então, ali no dia do sorteio, no dia 17 de março, eu pensei que seria o jogo mais complicado para o Vitória. Então a gente já conta ali com um jogo de possível, seria aceitável uma derrota fora de casa. Mas para quem assistiu o jogo ontem, percebeu que o time do Defensa e Justiça é um time limitado. Eu posso dizer até que é mais limitado do que o Vitória. É um time nível Série B do Brasil, o Defensa e Justiça. Entendeu? É um time, quem sabe, até nível Série C. É um time que tem poucos jogadores diferentes que possam tentar algo a mais na partida. É um time que joga mais na força física, nos duelos e tal, na marcação forte. Inclusive, o Vitória foi prejudicado, era para ter sido expulso o volante dele, o número 5, no jogo de ontem, mas a arbitragem, mais uma vez, tendenciosa, não deu o segundo amarelo. Nem o VAR chamou. E, assim, uma semana antes do jogo de ontem, eu fui buscar, né, os jogos do Defensa e Justiça, como é que tava vindo esse adversário, eu não tava acompanhando, e vi que tinha tomado algumas goleadas, tinha perdido em casa, tinha empatado o primeiro jogo da Copa Sul-Americana fora de casa em 0-0. Então eu vi que era um adversário possível de que o Vitória poderia ter um resultado melhor. Dentro do contexto, um jogo fora de casa, foi relativamente um bom resultado, porém, dava para ganhar. O problema é que o nosso treinador tem as suas convicções e que ele vai morrer com essas convicções. Ele não dá o braço a torcer. Tudo bem, ele tá no dia a dia, ele que observa o dia a dia, os treinos e tal, mas ele tem as convicções dele e ele vai morrer abraçado com as convicções dele. Ontem tudo bem, poderia entrar mais precavido no primeiro tempo e para tentar observar qual seria a postura do time adversário por estar jogando em casa e tal. Você vê que ontem o estádio nem tava nem cheio, tava um estádio, assim, só um setor deles lá que tava cheio, atrás de um dos gols, mas era um jogo que dava para ganhar, a verdade é essa. Com as circunstâncias do jogo de ontem, um adversário que, limitado tecnicamente, um adversário que, de certa forma, deu alguns espaços ao Vitória e o Vitória não soube aproveitar. Na coletiva de imprensa, o Carpini falou sobre quebrar linhas, que o Vitória não tinha jogadores, ele falou indiretamente, não falou com essas palavras que eu vou dizer, mas ele falou indiretamente que o Vitória não tinha jogadores para quebrar linha, né? Que faltou esse jogador para quebrar linha. Mas essa questão de quebrar as linhas do adversário não se quebra só com um drible, uma jogada individual, se quebra também com um passe. O que faltou para o meio campo do Vitória foi isso, jogadas mais de profundidade, dar seguimento ao jogo para frente. E o que eu venho falando aqui inúmeras vezes sobre o William Oliveira. O William Oliveira recebe a bola e só toca pro lado ou para trás. Ele não é um jogador de dar sequência para frente. E dificilmente ele acha um passe em profundidade. E ontem ele poderia até começar com o William Oliveira. Se ele acha que o William Oliveira é um jogador que guarda mais posição, que compõe melhor o meio campo, tudo bem. Mas ele, observando o jogo, eu como torcedor vi, ele também como treinador viu isso, não é possível, só que ele é medroso. O Carpini, primeiro ele pensa em não perder, para depois pensar em uma possível vitória. Ele respeita muito o adversário, ele respeita demais, ele é muito medroso. Ele peca demais, o excesso em pensar primeiro em não perder, ele pensa, não, vou garantir aqui um empate primeiro, sendo que ainda um jogo de ontem dava para ele, se ele tentasse um pouquinho mais, dava para ganhar. O jogo de ontem, pelo menos no segundo tempo, era para ele entrar com o PP no lugar de William Oliveira. Dava para tentar, porque o PP é um jogador
que ele tem um passe melhor, ele tem uma visão de jogo melhor, quando ele recebe a bola, ele pensa mais do jogo mais pra frente, pra tentar um passe mais... achar um companheiro em melhor posição. Então, o Carpini tem suas convicções, só que suas convicções têm levado o Vitória para o buraco que pode ser que não dê tempo de sair. A gente fala muito do que contratou mal. Tudo bem, contratou mal, eu também acho. Só que dentro do que a gente tem no elenco, ele não tá usando o que há de melhor no elenco. O problema também é esse. Mateuzinho está mal. A gente percebe, a gente conhece o jogador Mateuzinho. A gente tá acostumado a ver Mateuzinho jogando pelo Vitória desde 2023. Na Série B ano passado. Mateuzinho jogou quase todos os jogos do Vitória ano passado. A gente conhece a dinâmica de jogo do Mateuzinho quando recebe a bola, o que é que ele pensa, o que é que ele faz. A gente já conhece mais ou menos a dinâmica de jogo do Mateuzinho. A gente consegue perceber nitidamente que o Mateuzinho está abaixo. A questão física do Mateuzinho está afetando muito ele precisa descansar. Mas esse é um ponto, esse é um outro ponto. Vamos focar aqui na questão das convicções equivocadas do Thiago Carpini, que tem trazido para o Vitória um grande prejuízo. Desde as indicações dele para as contratações e também dentro do campo, as escolhas dele dentro do campo. Ontem, por exemplo, o Ronald e o Léo Pereira nem estavam no banco de reservas. Um outro erro do Thiago Carpini é esse. Como é que não deixa no banco os jogadores como Léo Pereira e Ronald, jogadores que poderiam entrar e ajudar o Vitória dentro, e insiste em Carlos Eduardo? Pra gente ver aqui, ó, o banco de reserva do Vitória ontem. Olha quem entrou, tá aqui. Ontem entrou o Elton Rato, entrou Carlos Eduardo, Gustavo Mosquisto, Ricardo Rila e o Fabrício. Que insistência é essa em Carlos Eduardo, meu Deus? Todo mundo já percebeu que Carlos Eduardo não tem condições de jogar nem de segundo tempo, desculpa. Nem de segundo tempo. Não tem condições de jogar nem de segundo tempo. Então, qual é a dificuldade em ele entender isso? O que está acontecendo dentro do Vitória? Não é possível, está acontecendo alguma coisa. Ele não levar Léo Pereira nem pro banco, não levar Ronald pro banco. Ronald pouco joga agora, Ronald começou o ano bem, fazendo um trio de meio campo ali com Baralhas, Ronald e Mateuzinho. Eu julgava naquele momento que seria o trio de meio campo ideal. Até a chegada do PP, hoje eu tenho ali minhas dúvidas entre PP e Ronald. Eu tenho certeza que quando se encaixar esse trio de meio campo, ou Ronald ou PP junto com Baralhas e Mateuzinho, vai dar bom. Mas ele tem as convicções dele, ele não abre mão das convicções dele. Não leva Léo Pereira, mas leva Osvaldo, que nitidamente não tá bem. Leva Lucas Braga. Ele primeiro pensa na questão física, na questão de marcação, para por último pensar na questão técnica, na questão de qualidade técnica. Carlos Eduardo não tem condições de jogar no Vitória mais. Tá nítido. O que Carlos Eduardo fez no Vitória para até hoje ele gozar de privilégio, gozar dessas oportunidades que ele vem tendo com o Carpini? O que ele fez para até hoje ele ainda ter a oportunidade de jogar, seja de segundo tempo, às vezes até de titular? Me explique. Não tem explicação. A gente vai tentar buscar aqui explicações, mas não vai achar. Então, assim, as convicções do Thiago Carpini têm trazido muitos prejuízos ao Vitória. Seja nas suas indicações para contratações e seja também nas decisões dentro de campo. Isso vai trazer muito prejuízo ao Vitória até o Carpini estar aí. Eu não estou dizendo que ele tem que ser demitido, mas alguém tem que chegar para o Carpini, sentar com ele e conversar que ele está errando, que ele também tem que aprender a ouvir. Ele não gosta de ouvir. Você vê pelas coletivas dele. As coletivas dele, normalmente, quando um jornalista, algum produtor do YouTube, de conteúdo, que vai fazer uma pergunta que vai de encontro às ideias dele, ele sempre tem uma resposta ali mais dura, mais áspera, para dar à pessoa que está fazendo aquela pergunta, a determinada pergunta. Então, assim, o Vitória fez um jogo ontem péssimo, um jogo sofrível para quem assistiu. Para quem não assistiu, vê o resultado depois, pô, a Vitória jogou fora de casa, 0-0 contra um time argentino, um time cascudo. Bom resultado. Mas para quem assistiu o jogo e viu que dava para tentar algo mais, se não fosse as suas convicções do Thiago Carpini, tentar algo mais, ser um pouco mais ousado, deixar de ser um pouco medroso, que ele é muito medroso. Agora vai pegar o Atlético Mineiro lá fora,
em Minas Gerais. Inclusive o Vitória já viajou para Minas Gerais, foi direto da Argentina para lá. Vai pegar o Atlético Mineiro, que tá muito bem na temporada, deu 4-0 ontem no seu jogo da Copa Sul-Americana, tá com o time redondinho, encaixadinho, seja o que Deus quiser. Muito provavelmente vai jogar lá com as calças na mão, defendendo 3 zagueiros, 3 volantes e pronto. E eu não sei mais o que falar. Janderson, por mais que a gente tente defender, que é um cara que corre, que se doa, mas nitidamente é um jogador que realmente não tem condições. Carlinhos, não precisa nem falar, é um a menos quando entra. Mais uma vez, o Thiago Carpini entrou com o time errado. Não era pra entrar com Carlinhos de titular. Era Janderson de titular ali no comando de ataque. E um ponta ali, poderia ser o Léo Pereira. Né? Poderia ser o Léo Pereira. São convicções que eu não consigo entender, que ele morre abraçado com alguns jogadores. E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.